Bom dia, ouvintes! Está no ar o Conversa de Jornalista pela Rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de maio de 2025. Aguardamos a sua companhia todos os sábados, às 10h30 da manhã. No programa de hoje teremos no quadro Perfilando o jornalista Felipe Speck, fundador da Matinal. E no quadro Na Mira da Notícia, o jornalista Ricardo Azeredo relembra a cobertura do motim no Presídio Central em 1994. Nos acompanhe por esta viagem pelo mundo do jornalismo nos próximos 30 minutos. Perfilando, com Tamara Costa Pereira e Kátia Hoffmann. Entrevistado, Felipe Speck. Olá, no quadro Perfilando de hoje, eu e a Kátia Hoffmann vamos conversar com um jornalista que leva a profissão como ela merece ser vivida, com paixão, inquietação e vontade de transformar. Seja muito bem-vindo, Felipe Speck. Muito obrigado, Tamara, Kátia. É um prazer estar aqui falando com vocês. Tu és um dos fundadores do Matinal. Como surgiu a ideia de criar o Matinal e o que significa para quem ainda não conhece? A Matinal é um jornal local aqui de Porto Alegre. A gente cobre política, economia e cultura, principalmente. É um jornal exclusivamente digital, que nasceu justamente dessa demanda por novos formatos e principalmente por novos modelos de financiamento. A gente nasceu em 2019 e nós começamos com um formato muito sui generis, muito característico da internet, que são as newsletters. Ou seja, imagino que todos conheçam, né? Um e-mail, sim. A gente tem... E o perfil do teu leitor? Somos nós aqui dessa mesa. Vocês, nós somos o perfil. Eu sou assinante. Olha aí, ó, viu só? E o nosso modelo de receita é principalmente assinaturas. Pois é, eu queria te perguntar, empreender, da onde que veio isso, assim, essa vontade de querer empreender e fazer o Matinal? Eu não sei, gente, são perguntas muito, assim, largas, né? Mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Eu fiz faculdade de jornalismo entre 2014 e... 2014 não, eu sou mais antigo. 2004 e 2010. E eu acho que vocês devem lembrar que a gente teve uma crise gigantesca em 2008, que foi a crise que deu o início à queda de receita de publicidade nos jornais. 2009 foi quando os jornais locais quebraram, então nos Estados Unidos principalmente. Então eu e um grupo de amigos nossos começamos a viver, fomos para o mercado de trabalho já entendendo que entrávamos num mundo de crise. E como eu sempre gostei de, eu vou dizer assim, de forma ampla, resolver problemas, ou de achar uma solução para as coisas que estão encrencadas, o caminho natural que eu fiz foi pensar em soluções para isso. E a solução hoje para o jornal passa por tu pensar num novo contexto, numa nova forma de se comunicar, de construir o conteúdo, de se comunicar com a audiência. As pessoas estão direto com o celular na mão, né? As pessoas acessam, é mais fácil, né? Mudou completamente a infraestrutura, né, gente? A gente vivia num mundo, eu costumo dizer, em que a cadeia de produção de jornalismo, ela tinha 3 pilares. Tinha a produção, a pessoa escrevia, né? Tinha o empacotamento, que era quando botava no jornal, no diagramador, no clichê, mais atrás ainda. E depois a distribuição. Tu colocava no caminhão e alguém ia lá e entregava na frente da casa. A tecnologia foi de trás para frente ocupando esse papel. Ela primeiro pegou a distribuição, ou seja, tu não entregava mais o jornal, tu recebia ele na internet, né? Recebia no site, tu entrava, chegava na tua casa. Depois ela pegou o empacotamento, que daí tu começou a ter notícias em site, mas também em redes sociais, mas também em outros lugares. E por muito tempo se achou, eu acho que durante 10, 15, 20 anos, se achava que tudo bem, a distribuição e empacotamento era tecnologia, mas a produção de conteúdo é nossa. E muitas soluções foram nascendo daí. Tu criava o conteúdo que era teu, que é local, focado numa comunidade, e depois tu pensava em formas de empacotar e distribuir. Mas assim, a gente tem um cenário cada vez mais avassalador da tecnologia ocupando um espaço da infraestrutura toda de produção, e a gente se depara hoje
com a tecnologia ocupando também esse primeiro pilar, que é o do conteúdo, porque a tecnologia hoje produz conteúdo com IA E a generativo. credibilidade, como é que vocês lidam com isso, para chegar nesse público com credibilidade? É marca, né? Recorrência e critério, confiança. Hoje, sempre foi assim, mas qualquer coisa que a gente constrói, que a gente quer criar um tipo de relação social de qualquer instância, tu cria uma relação em que eu produzo, você recebe, em qualquer área. E temos entre nós um acordo de que o que eu quero é isso, o problema que tu me resolve é isso, eu quero que tu resolva para mim porque tu resolve melhor. Assim, é que a gente... É isso, né? Há 100 anos atrás, a gente gastava 10 horas do nosso mês, sei lá, da nossa semana, não tem agora o número, mas é assim, um número bizarro, consumindo mídia que era livro. Tá? Hoje, esse número é exponencialmente maior. A gente consome mídia 80 horas por mês ou por semana. Eu estou falando de números aqui que são números que não são reais, mas eu só quero trazer para nível de comparação essa coisa de que a gente produz muito mais. Então, a gente consome muito mais, mas a gente ainda sempre teve e vai continuar tendo núcleos de consumo de credibilidade. E esses núcleos são aqueles veículos, aqueles produtores de conteúdo que têm os valores com os quais você concorda. Né? E aí, assim, só para concluir... E aí, quando a gente tem jornalistas que são formados em faculdades, que têm uma formação em todas as áreas que a gente entende, acredita que deve existir, bom, aí tu tem as regras do jogo para gerar essa relação de confiança. Antes do Matinal, tu trabalhaste na mídia convencional? Eu trabalhei durante 4 anos no Grupo RBS. Jornal, rádio? Então, eu tive o privilégio lá de trabalhar em todas as áreas. Eu comecei na redação da Zero Hora, trabalhei, enfim, como redator mesmo, e depois comecei a desenvolver novos produtos. Assim, na época, 2011, eles tinham lançado o tablet. E aí eu e o Marcelo Reck, que depois virou um grande amigo, bolamos fazer revistas para tablets dentro da redação, e eu acabei envolvendo muito com tecnologia e também entendendo, como eu comentei com vocês, que existe um dilema transversal no jornalismo. Eu comecei a ir para outras áreas também, para tecnologia e para o comercial, pensando em formas de financiar. Então, na RBS eu tive isso, assim, o privilégio de conhecer gente de todas as áreas e sempre conversar com pessoas lá dentro muito inteligentes e muito, enfim, criativas, pensando em soluções. Mas tu é de Santa Catarina. Eu sou de Santa Catarina. Começou lá a carreira? Eu comecei lá a carreira, inclusive também comecei trabalhando lá. Eu acho assim, a RBS aqui no Rio Grande do Sul, assim, de várias formas, um impacto, uma influência muito grande, né? E lá dentro tem muitos profissionais muito bons, assim. Hoje, claro, existe um outro cenário, tem muita gente boa fora, mas sempre foi uma escola lá e aqui também. Então, lá eu me formei na universidade, tive também esse privilégio, uma universidade muito boa, assim, porque além de ter ótimos professores, também era muito focada em produção, que é a Faculdade Federal de Santa Catarina, a federal lá, aliás, que foi fundada por um gaúcho, a Tamara me olhou assim, pois então, o Adelmo Genro Filho, que é uma pessoa incrível, assim, com uma formação maravilhosa. Então, assim, a faculdade tem um caráter muito teórico e prático também. Então, eu tive esse privilégio de me formar lá. Eu sou de Criciúma, na verdade. Tu achas também que o jornal, tem gente que acredita que o jornal, ele tem um pecado que ele já nasce velho, né? Ainda mais agora com os sites, com os portais e tal, que não podem ser atualizados, né? Tá impresso, foi entregue, tá na casa do leitor, fim. Tu pensa assim? No jornal impresso? É. Não, eu acho que não. Eu acho que o jornal, inclusive, ele tem um compromisso de buscar a perenidade. Por exemplo, quando a gente escreve um livro. Qual é o objetivo de escrever um livro? É a gente construir uma coisa que tenha a duração que a gente acredita que um livro deve ter. Que é anos, décadas, sei lá quanto tempo vocês acham que um livro deve ter de duração, entende? Se você constrói um jornal que é diário, você precisa construir um jornal que tenha uma duração de conteúdo de um dia, que ele possa ser consumido a qualquer momento do dia, não só de manhã. Então a manchete tem que ter um caráter, assim, não adianta tu ler só às 8 da manhã, tu pode ler às 8, às 10, ao meio-dia, às 11 da noite, porque aquilo vai fazer sentido, quem sabe até por mais tempo, assim. Eu acho que tem uma coisa importante que é, o jornal, ele ocupa um espaço. E tá aqui, o exemplo maior é o jornal que a gente tem aqui da Ari, entende? Olha aqui, ele ocupa um espaço. Desculpa, eu tô pegando aqui para mostrar para vocês. Estou segurando o jornal da Ari da manhã, entende? Olha só a matéria, 9 décadas na defesa do melhor jornalismo. Isso aqui vai durar por muito tempo. Isso aqui é um material que
se tiver lá na mesa de qualquer pessoa... É um documento, né? É um documento, o jornal ele é um documento. E assim, se ele vai continuar sendo diário, se vai ser semanal, enfim, não importa. A questão é que o jornal tem, isso é muito importante, gente, o jornal ele é material. Então a gente vive hoje num universo de busca por escala, porque a escala é possível, mas... Como sempre, a gente não só pode viver em cima de escala, a gente também tem que viver em cima de institucionalidade, criação de marca, e o papel traz isso. Eu só não faço revistas com mais frequência na Matinal porque é caro, e a gente ainda é um pouco pequeno, mas a gente já fez e quer fazer mais vezes. Tu diz fazer revista... Impressa. Porque impressa é muito caro, né? Impressa é caro, mas assim, é isso. Documento. Assim, é documento. E aí, assim, não só isso, aí tem várias camadas por trás, né? É documento, também a função do jornal também é criar um espaço de debate. E o papel te possibilita criar esse espaço de debate, porque o papel te leva para a rua também. Se tu vai num lugar, num evento, as coisas estão lá para tu tocar. E ele tem uma pauta mais perene, mais contínua, como eu comentei antes com vocês. Então, é importante olhar para o papel, concluindo a resposta da tua pergunta, como algo que tem um fluxo de duração que já não é mais o mesmo. Independente de ter luz, não ter luz, né, de ter problemas, né, que a gente tem tido constantemente de queda de eletricidade, né, no fim tu tem um papel sempre, né? Tu tem um papel sempre. Felipe, muito obrigada pela tua visita aqui no estúdio Enio Rockenbach, aqui com a Kátia. Muito obrigada. A gente teve uma aula de jornalismo, Kátia. Exatamente. Uma visão diferente. Muito obrigada e até... Esperamos outras vezes daqui. Só me chamar que eu venho. Eu adoro sempre falar. Obrigado, Kátia. Tamara, um prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigada. Na Mira da Notícia, com Tamara Costa Pereira e Kátia Hoffmann. Entrevista com Ricardo Azeredo. Olá, hoje temos o prazer de receber um dos nomes mais premiados do jornalismo gaúcho, Ricardo Azeredo. Com mais de 40 anos de estrada, ele acumula prêmios, histórias e uma vivência riquíssima no rádio, na TV, na gestão e agora também na literatura. Para entrevistá-lo, conto com a companhia da Kátia Hoffmann. Seja muito bem-vindo, Ricardo Azeredo. Obrigado, meninos. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui. Ao longo da tua carreira, qual foi a matéria mais escabrosa ou delicada que conduziste? Daquelas que ainda dá uma adrenalina só de lembrar. Olha, com certeza, de tantas que eu tive a felicidade de viver, uma das que mais me impactou, que mais exigiu empenho, que mais trouxe também emoção e ao mesmo tempo perigo, né? E o exercício da paixão por fazer, foi aquela famosa grande rebelião no Presídio Central aqui em Porto Alegre, em que eu me envolvi com tantos outros colegas. Aquilo foi em 94, né? Em que eu pude acompanhar de ponta a ponta, na época eu era repórter da RBS, aquele evento em que a gente vivenciou momentos incríveis, e principalmente não só pelo fato em si, mas a maneira como a imprensa se envolveu naquilo. Isso eu pude ver muito de perto. Foi uma coisa como desde então eu nunca vi igual. Mas enfim, o que aconteceu lá, e eu achei mais interessante, foi o envolvimento da imprensa. Foi assim, era como se a imprensa como um todo, parece até romântico falar, né? Mas é bem assim mesmo. A imprensa como um todo parecia de um veículo só, né? Parecia que todo mundo estava junto, não tinha aquela coisa, não vou esconder informação do fulano, do ciclano, estava todo mundo junto, passando um perrengue, um frio monstruoso. Foi uma das madrugadas mais frias da história de Porto Alegre, naquela noite em que a gente ficou de plantão na frente do Presídio Central esperando as coisas se desdobrarem. Houve a chamada chuva congelada, que era uma precipitação de grãos, de gotículas que realmente congelavam no ar e caíam na pele da gente como se fosse gelo. Não acumulava no chão, mas era como se fosse. Eu me lembro daquela noite horrorosa. Terrível, terrível. Todo mundo sofrendo junto. Então houve um partilhamento de informações, de sofrimento em conjunto, né? E que realmente foi um envolvimento fantástico, em que as condições técnicas eram muito mais difíceis, mas poucos tinham celular naquela época. Quer dizer, o celular estava começando só. Poucos, era a Rádio Gaúcha, eu me lembro que o Diego Casagrande e o Osíris Marins, pela Rádio Gaúcha, dividiam o mesmo celular, um celular daqueles Motorola com anteninha de plástico, era um problemão. A Lúcia Menha, coitadinha, trabalhava na época para a Band e para o Correio também ao mesmo tempo.
e ela usava um orelhão ali por perto, porque ela só tinha o rádio do carro, aqueles rádios de polícia que os carros de reportagem costumavam ter, né? Então ela era um sacrifício enorme, ela ia correndo por um orelhão, gastar fichinha de orelhão para poder fazer boletins ao vivo para São Paulo, para a Band de São Paulo, né, naquelas condições. Mas o pessoal cumpriu a missão, do jeito que deu. E o que tu vê hoje diferente? Não faz mais cobertura policial, mas mudou muito, né, nesse aspecto. O que mudou? Eu até eventualmente faço alguma cobertura pessoal, até algum tempo atrás eu fazia, né, pela própria Record mesmo, né? Mas o que eu posso te dizer assim, a cobertura hoje ela é muito mais distante do que foi em outros tempos, né? A gente não tem, por exemplo, nos veículos de comunicação hoje, aquele pessoal que era mais focado em polícia, né? Mesmo que tu tenha, por exemplo, uma programação como a da Record, especialmente o Balanço Geral e o Cidade Alerta, que são programas em que o conteúdo policial ele é muito forte, né? Porque é uma linguagem isso, em nível nacional inclusive, a cobertura hoje ela é um pouco diferente, né? Primeiro que as próprias polícias hoje fazem a sua própria cobertura, né? Isso é uma coisa que ajuda bastante a cobertura. Tu já tem uma operação policial, mesmo que a imprensa acompanhe, né? A polícia já fornece um monte de imagens, os flagrantes geralmente são eles que já entregam pronto, né? Então isso, ao mesmo tempo em que agiliza, por outro lado, ele deixa a cobertura policial da imprensa menos envolvida. Né? Eu ia dizer isso, tu fica menos envolvido, mas será que também assim, não prejudica a apuração da informação? É porque eu acho que assim, hoje a gente tem, né, de uma maneira geral, aquela matéria muito investigativa, ela é cada vez mais rara, né? A gente tem, claro, ainda bons exemplos de pessoal fazendo investigativo, tanto na Record, como na RBS, como no Correio. A gente tem o Grisotti também, fazendo aquele trabalho brilhante que ele sempre faz, outros colegas também nessa área investigativa. Tu tem o GDI lá do grupo RBS, que faz um trabalho de investigação, e a gente lá na Record a gente faz também. Eu me lembro que recentemente a gente fez um material muito extenso, fazendo uma radiografia geral das facções do Rio Grande do Sul. A gente pegou um material feito pelo Ministério Público, um material sigiloso, que a gente teve acesso a ele, e em cima daquilo a gente conseguiu fazer uma radiografia em 4 episódios bem longos, 5 episódios longos, fazendo uma radiografia geral, né, das facções do Rio Grande do Sul. Mas isso são exceções. Eu quero dizer, daí é exceção. E os veículos, por uma questão econômica, beleza, não vamos aprofundar tanto, não vamos arriscar tanto as equipes, não vamos gastar tanta hora extra na madrugada, né? Porque esse material vai chegar pronto. Claro, se a equipe pode acompanhar, surgiu uma oportunidade, como por exemplo, agora recentemente uma equipe nossa, com a repórter Vitória e o cinegrafista Diego, foram acompanhar uma operação policial em que, quando eles pensavam que a coisa era apenas um mandado de cumprir um mandado de prisão, deu tiro. Um policial foi ferido, o cinegrafista filmou isso, eles ajudaram a resgatar esse policial. Quer dizer, são situações que vão fazer sempre parte do dia a dia, né? E por que essa coisa de polícia atrai tanto a atenção das pessoas? Infelizmente, isso o público gosta muito desse tipo de informação. Gosta. Existe uma certa romantização, eu acho. Isso na verdade, isso é no mundo todo, né? A gente começou aqui no Brasil, quando é que se descobriu isso? Né? Lá nos anos 80, com o famoso Aqui e Agora, né? Do SBT, que foi o precursor desses programas todos, né? Com personagens como o Gil Gomes, né? Aquele repórter, né? Tão pitoresco, né? O Homem do Sapato Branco, anterior ainda ao Aqui e Agora, né? Isso. Né? Enfim, então esses programas sempre exploraram muito essa coisa da curiosidade popular sobre esse mundo das sombras, né? Essa coisa da criminalidade, da violência, do drama humano, né? Isso continua forte. Eu acho que isso se explica também essa curiosidade nas redes sociais. Sem dúvida. Porque não Elas amplificam isso de uma maneira impressionante. Então é o que mais dá acesso a esse tipo de coisa. E como as pessoas passaram a ser geradoras de conteúdo também, né? Todo mundo filma lá o que aconteceu na sua comunidade, o crime, ou a polícia atuando, ela já joga aquilo na rede, e aquilo retroalimenta, na verdade, a cobertura. Porque esse material de rede social também é aproveitado pelos veículos, né? E aquilo se soma, né, ao que as equipes vão apurando. Então, isso só, né, faz com que essa paixão, digamos assim, que as pessoas, em uma determinada faixa do público tem. Como âncora e como repórter, algumas notícias, algumas coberturas te emocionaram. Sem dúvida. Não, sempre tem, não tem como. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado, né, para não endurecer demais, né? Porque as pessoas elas têm que perceber a emoção também. Eu acho que, claro, tudo é uma questão de equilíbrio. Eu acho que não há problema nenhum em um âncora, um repórter se emocionar e deixar isso
transparecer na matéria. O que ele não pode fazer é com que essa emoção acabe turvando um pouco a descrição dos fatos. Ele começa a trabalhar numa cobertura já mais emocional e não tão objetiva, né? E, cara, isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas é um equilíbrio difícil de É complicado, de sem ajustar, dúvida. né? Sem dúvida nenhuma. É bastante complicado, né? Às vezes tem matérias que são muito... não são necessariamente matérias policiais que envolvam violência. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui. Há muitos anos atrás, eu estava na RBS ainda, chegou na redação a informação de que um abrigo de menores aqui em Porto Alegre ia fechar, um abrigo que era administrado por padres, né? Eles iam fechar porque não estavam conseguindo manter aquela gurizada lá por questão de recursos. E eles iam no outro dia, iam liberar aquela gurizada para ir para a rua. Né? Era uma gurizada que ficava lá no abrigo, tudo órfãos, gente, crianças, jovens e adolescentes que não tinham mais família e tal, mas ali tinha um estudo, tinha alimentação, tinha casa, tinha família, né? E aí eles divulgaram aquela informação, amanhã nós vamos ter que liberar todos eles na rua. E aí a imprensa foi lá cobrir. Claro que já tinha, eu vou tocar nisso mais adiante, mas quando a gente chegou lá, encontrou uma situação, um drama danado, né? Aquele monte de jovens e adolescentes sem era nem beira iam ser jogados ao mundo, né? Então tava uma choradeira, eles cantando uma música de despedida. Nossa, aquilo aí fez a imprensa desabar. Eu chorava copiosamente enquanto eu via o meu cinegrafista gravar. O meu cinegrafista quase não conseguia segurar a câmera. Eu não poderia de tanto que ele chorava, né? Enfim, aí a gente fez a matéria e tal, os guris foram pra rua de fato, né? Era uma imagem terrível, eles se espalhando pela rua de mãos dadas, tipo assim, agora o mundo que os devore, né? Só que, claro, né? Aquilo gerou uma repercussão brutal. A minha matéria foi no ar no Jornal Hoje da Globo, trouxe uma repercussão imensa. Na mesma hora, um secretário de Estado ligou para mim: não, vamos deixar esse abrigo fechar, deixa que nós vamos botar grana e tal. De noite, um outro colega meu, Marcos Martinelli, que hoje trabalha na área mais de assessoria política, mas era repórter na época, era o repórter de Jornal Nacional. Ele deu sequência à minha matéria, fez uma matéria para o Jornal Nacional, desdobrando aquilo ali, a coisa teve uma repercussão maior ainda. E aí, era o que eu tinha mencionado antes, claro que foi uma jogada ensaiada dos padres, né? Tipo, com a repercussão que isso aqui vai ter, vamos criar uma situação dramática, mas tipo assim, os fins justificam de outra maneira, os meios, não né? Funcionaria. Então, é aquela coisa, ou os fins justificam os meios, ou então era Deus escrevendo certo por linhas tortas, né? E o fato que o abrigo voltou a funcionar, os guris voltaram pra lá, enfim. Aí, então, o que eu quero dizer, essa questão da emoção, ela te pega, às vezes, não necessariamente em que tu vê um corpo no chão, né? Então, o controle ele vai muito da pessoa. A imprensa tem esse papel também, né, de social, na verdade, né? Mas Ricardo e Kátia, ficamos hoje por aqui. Estouramos o nosso tempo. Ah, que pena. Mas o combinado é que tu vais voltar no próximo sábado Só pra me gente chamar. continuar a contar os bastidores, momentos mais tensos e desafios éticos, que é estar literalmente na mira da notícia. Contem comigo sempre, é só chamar. O que vem por aí? Inteligência artificial. O professor Leandro Olegário nos atualiza sobre a logística necessária para as ferramentas de inteligência artificial. Mídia digital. Há uma corrida internacional para aumentar a infraestrutura de data centers capaz de atender a demanda crescente de aplicações de inteligência artificial. Os investimentos nesse setor atingiram volume superior a 60 bilhões de dólares no ano passado, informa a consultoria SP Global, alcançando um novo recorde mundial. A crescente utilização de ferramentas de inteligência artificial demanda cada vez mais capacidade de processamento e armazenamento, além de resultar em alto consumo de energia elétrica. A tendência deve se intensificar nos próximos anos. A expectativa para 2026 é que a inteligência artificial esteja ainda mais integrada ao cotidiano, com o uso ampliado de modelos generativos. Serão capazes de produzir textos, imagens, músicas e códigos de programação com rapidez e precisão. Especialistas avaliam que poderão haver modelos treinados para áreas específicas, como saúde, educação, indústria e segurança pública. Ao mesmo tempo, o aumento do uso dessas tecnologias exigirá maior atenção a temas cada vez mais preocupantes para a segurança pessoal. A privacidade de dados, o uso ético e a definição de quem é responsável por decisões automatizadas, assim como o mapeamento ou controle de algoritmos utilizados de forma indiscriminada.
A inteligência artificial, combinada à internet das coisas, também deverá ter desenvolvimento acelerado, permitindo que os dados sejam processados mais próximos da fonte, reduzindo a latência e viabilizando decisões em tempo real, com aplicações em carros autônomos, indústria 4.0 e projetos de cidades inteligentes. Com isso, se constata cada vez mais, quase que vertiginosamente, que a IA generativa deixou de ser experimental e passou a integrar rotinas profissionais e pessoais. Ferramentas como ChatGPT, Gemini Cloud e outros já são padrão para redigir e-mails, resumir documentos extensos e criar rascunhos de marketing, entre outras inúmeras aplicações em diversas áreas do conhecimento humano. A combinação de inteligência artificial, internet das coisas e edge computing também tende a ganhar escala, aumentando os benefícios no dia a dia, mas gerando um cenário ainda mais complexo para a segurança e a privacidade. Especial para o Conversa de Jornalista, professor Leandro Olegário. Hoje no estúdio, Tamara Costa Pereira e Flávio Dutra conversam com o jornalista Juarez Fonseca sobre a Toca do Disco. A Toca do Disco é uma loja que fica ali na Garibaldi, que é de um cara incrível também, né? O Rogério Caseta. É um cara incrível, sabe? Porque ele, desde pequenininho, gostava de rock e tal, e, sabe, aquela coisa toda, nunca deixou. Alguns amigos que iam para os Estados Unidos, ele pedia discos e tal. Aí um dia ele era professor de educação física, tá? Formado na ESEF, né? Escola Superior de Educação Física da URGS, né? E um dia a mãe dele, vendo que ele dava aula mais para criança, até a 4ª série, assim, Patinho Feio, que era uma pré-escola, né? Existe ainda, sim. É uma rede, né? E ele... um dia a mãe dele... chegou e disse: meu filho, tu não quer abrir uma loja de discos? E ele: quero. Porque ela viu que aquela profissão de não ia dar muito resultado, né? E aí eles tinham um apartamento, o pai e a mãe tinham um apartamento, venderam o apartamento e compraram a loja na Garibaldi, onde está até hoje. A loja está fazendo 36 anos, vai fazer 36 anos, né? Vendendo bolachão? Vendendo tudo que é tipo... Aí então, é uma loja... Esse aí passou por vários traumas, quer dizer, de repente o LP, que eles vendiam só LP, de repente o LP começa a acabar, e acaba o LP. Aí vem o CD, sabe? Aí o CD deu um up, que a palavra up é dele, né? A loja começou a vender bastante CD, de repente não tem mais nem CD nem LP, entendeu? E agora está voltando o LP e voltando o CD. Só que o LP custa caro. Então a matéria é sobre isso também, né? O LP custa 150 tem LP. Os vintage, né? O LP mais caro que ele vendeu na loja, existia um grupo de rock chamado Liverpool, sim, que depois virou Bicho da Seda, que o vocalista era o Foguete Luz, Mimi era o guitarrista e tal. E o primeiro disco do Liverpool saiu em 69, por aí, 68, 69. Primeiro e único. E ficou raridade absoluta. Até que virou, assim, por exemplo, tem umas fábricas na Europa, na Alemanha, principalmente, no Japão também, começaram a fazer pirata para vender aquele disco. Botar na internet, tu compra na internet, paga uma fortuna, né? Tarefa de gincana, né? E ele conseguiu em bom estado. Sabe quanto ele vendeu o LP? R$2.000. Meu Deus. Sabe? Então é isso, quer dizer, eu vendi alguns LPs meus que eu tinha lá em casa, quer dizer, eu tenho muito, né? Mas brasileiro eu não vendo, mas também tem uma exceção. Por exemplo, o cara chegou lá em casa, o cara que me comprava, viu um disco do Lô Borges, que era um disco, um LP com a capa, que é um tênis na capa, né? Ele: quanto quer? Eu te pago R$600. Eu digo: não, música brasileira não vou vender, cara, não vou vender. Eu te trago um LP novo dele, que saiu, eu te pago 800, te trago um LP novo, tá? Tá aí, vendi para ele. Na próxima semana, no quadro Perfilando, a jornalista Letícia Mendes vai abordar o tema feminicídio. No quadro Na Mira da Notícia, a segunda parte da entrevista com o jornalista Ricardo Azeredo.
Você ouviu o Conversa de Jornalista pela rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de 2025. Na produção, Tamara Costa Pereira, Kátia Hoffmann, Cláudia Vasconcelos, Tatiana Gomes e Wilson Romero. Na técnica, Guilherme Lima. Conversa de Jornalista todos os sábados às 10h30 da manhã.